Olá, tudo bem, gente? Boa noite para você que nos ouve via radio aqui na Jovem Pan e para você agora que está nos acessando via youtube.com/Mulheres da Pan, mais um episódio do nosso programa. Tá cada dia uma coisa diferente, né? Neste programa nós temos, antes de mais nada, eu tenho que dar as boas-vindas para ela. Quero dizer pra vocês, continuamos, tá? Perfume no ar e flores no estúdio, mas a visita hoje é internacional. Ana Paula, que honra, que prazer. Gente, muito bom estar aqui com vocês e fazer resenha ao vivo é melhor ainda. Tava ótimo, adorei já ouvir os casos. Ana Paula já pôs a gente, cada um no seu lugar, na hora que falou, gente, esse trânsito, como que vocês convivem com isso? E a gente já tá virando selvagens naturais aqui em São Paulo. Enfim, um prazer tê-la conosco aqui no estúdio. Tudo bem, Renata Barreto? Tudo ótimo. Linda. Tô me sentindo meio oprimida aqui com a beleza e a altura da Ana Paula aqui do meu lado. Tô um pouco oprimida aqui, assim, mas tá tudo bem. E tô feliz que estão de volta as colegas aqui hoje, né? A também. Falando aqui como quem tá olhando de fora, assim, o time que eu fico sempre babando em vocês. Adorei que uma vez eu tinha num comentário falando que eu tava degustando vocês no programa. Vocês são todas muito bonitas, são complementares. O conteúdo, a beleza, o carisma. Não é, gente. Eu ia falar, não é mulherada, não é gente, porque os homens também adoram. Lara, que fez muita falta semana passada, bem no dia do negócio da obesidade, gente. Esse que veio do rolo. Mas estou de volta, tava com saudade de vocês, muito bom estar de volta. Bem-vinda. Carioca, swing sangue bom. Uhul, cheguei, gente. Tava com tô muito saudade. animada pra hoje, cara. Quero ver o que vai sair daqui. Só tô lamentando que eu não tô aí com vocês. Queria dar um abração na Ana Paula também, ver toda essa beleza e altura de frente. Ficar oprimida também. Eu já tô querendo marcar uma festa de final de ano do nosso programa e a gente vai ter que incluir a Ana Paula. Ela vem ou a gente vai todo mundo pra lá. Me fala um negócio, essas pranchas que estão aí atrás, você que está nos assistindo via YouTube, você que ouve pela rádio, esta bela loira de olhos claros, corpo sarado e um cérebro caprichado que está falando diretamente do Rio de Janeiro, atrás dela tem duas pranchas. Essas pranchas são usadas ou é uma decoração estilo carioca? As duas coisas. Confesso que eu tô bastante sem tempo por causa da faculdade, é bom cair bem cedinho. Então, bem cedinho eu tô lá, driblando o sono pra estudar. Mas aqui, ó, minhas pranchas, ó, essa maior é a sofrida, a do meio ela é a rasta, e essa da ponta é a Babalu. Prazer, galera. Elas foram usadas, elas estão bem gastas. Babalu é aquela bela decoração, né? A Babalu é bonitinha, não pode nem estragar ela. Enfim, bem-vindas e vamos ao assunto, gente. Vamos focar no tema aqui. Olha, hoje a gente tá poética. Hoje estamos todas assim, com o dom, a eloquência verbal, a destreza, a beleza das palavras. Bom, no livro Correspondência, Carlos Drummond de Andrade e Ribeiro Couto, recém-lançado, né, pela editora Unesp, foram publicados 3 poemas inéditos do Drummond que as mulheres da Pan vão aqui, vocês vão acreditar, vão recitar a poesia. Está preparado? Você que está no rádio, sinto lhe dizer que se você está no trânsito, encosta o seu carrinho para você curtir, que vai ser uma coisa assim elaborada. Quero ver nossa dissecadora. Você tinha que estar recitando um também, Renata, pelo amor de Deus. Eu já me esquivei dessa. Bom, a gente vai filosofar, a gente vai viajar, a gente escolheu uns poemas especiais aqui. O livro está reunindo 68 cartas que foram trocadas entre esses dois escritores divinos, tudo isso a partir da década de 20. O jovem Drummond, até então, este carioca, jovem Drummond enviava essas poesias de apreciação para o Ribeiro Couto, para ele dar ali o aval dele, né, sobre o texto do amigo. Alguns foram publicados somente em jornais, outros permaneceram inéditos até o dia de hoje. O primeiro escolhido, o título dele é o Choque. E quem vai recitar é a nossa Larinha. Vamos com tudo? Vamos lá. Choca os nossos ouvintes e telespectadores. Veja que coisa mais bonitinha. Então é assim, ó. Tomei o bonde, sentei, abri o jornal, cacete, olhei à toa. Anúncios ilustrados apregoavam utilidades. Foi então que encontrei. Nos vimos e intimamente nos amamos. Me olhou só. Não foi mais do que isso e nem lhe pedi mais. Não a bulinei, não nos despedimos. Até hoje não tornei a vê-la. Não sei se a verei nunca. Não foi mais do que isso. Foi muito pouco. E foi tudo. Belíssima Larita Drummond! construção, belíssima construção. Ana, visita ilustre. Eu amo Drummond, né? Também. É um pouco diferente da nossa querida economista pragmática,
quase uma americana. Eu olho pra Renata, eu falo, é USA ali, pragmática, vamos, 2 mais 2 igual a 4, e onde eu posso usar esse 4? Eu amo poesia, adoro, tenho vários livros do Drummond. E eu confesso que me vi um pouquinho aqui nessa poesia, porque a minha história com meu marido, nós nos encontramos, quando nós nos conhecemos, rolou o bonde, o olhei, mas nós realmente começamos a nos relacionar e trocar algumas palavras quase 10 anos depois desse. Mas ele estava na minha cabeça e ele fala que eu também fiquei na cabeça dele um bom tempo. A diferença é que o nosso final aqui, o nosso fim é um pouco diferente, porque a gente conseguiu... A coisa... Vocês a gente reencontraram. Vocês pegaram o bonde. E é um choque, mesmo que você está contando, é que você teve um encontro profundo sem nem se encontrar. Exato. Vocês se viram, se reconheceram, alguma coisa bateu ali, né? Teve a conexão mesmo, acho que não teria outra palavra. Eu estava jogando. No meio do jogo? Eu estava jogando e ele parou para ver o meu jogo com o parceiro dele. E ele é muito alto, então ele se destacou ali nas pessoas que estavam atrás da quadra. E sabe quando vai assim, é o olho com... Eu peguei a bola para sacar e fui em direção a ele, porque eu estava indo sacar. E foi... Ele olhou para mim, eu olhei para ele e ficou aquele... Né? Até eu tô mais romântica aquele agora. momento. Mas é gostoso, você lembrou do você do Rô. Não foi nada a ver. Jura? Eu foi no você não olhou, Tinder. Você olhou o Tinder, a gente olhou ele e falei, gato, esse Tinder. Gostei tá dessa vendo? barriga. Pragmática. Gente, não teve nada de troca de olhar, coisa bonitinha, romântica. Mas até Mas como que ele falou? Eu fiquei romântica agora. Não, ela fez eu uma gostei da preguiça. sua descrição. Mas no nosso caso, logo que acabou o jogo... Eu meio que dei uma procurada, falei, mas onde Cadê aquele cara? meu Aquele gringo alto, lindo? E não achei mais naquele torneio, a gente estava num torneio na Áustria. Falei, bom, semana que vem a gente tem um torneio na Espanha. E o time dele ele não foi. Aí no outro torneio, acabou que... Mas ele é americano. É americano. Vocês se encontraram na Áustria. Porque ele jogava pelos Estados Unidos. Entendi. Mas tipo nisso, no primeiro dia que bateu o olhar Bateu. lá, você já foi descobrir, ele joga de tal time, já fomos... Exato, fazer aquela stalkeadinha. Sentar pra conversar, Deve. pegar o bonde, sentar no banquinho, quase 8 anos depois. Era importante deixar claro pro ouvinte que isso não acontece. Não. Na vida de algumas Só ela. É vida Eu de acredito, novela. sim. A Ana Paula é a nossa Helena. Isso! É vida de novela. Não, elas estão falando isso aqui, podem ter suas maneiras diferentes de expressar esse romantismo. Mas eu fui olhando de fora tranquilamente aqui, ó, ancorando, posso falar. Eu acho vocês todas românticas. Olha só, De verdade, acho vocês românticas quando vocês falam do trabalho, quando vocês falam dos Isso. parceiros Cada que uma do vocês seu têm. jeito, né? Total, dos bichos. Você não é romântica, menina? Você é uma bichinha, só falta fazer vozinha pra falar com a Cookie. Ah, com a o Cookie eu sou Rodrigo, romântica. toda vez que você fala dele, mesmo tem o seu jeito de falar, é com carinho, com amor, com Mas é puta diferente. respeito. Mas isso é um pouco diferente de eu acho- romantismo eu per acho um pouco se, né? romântico. Acho que tem os pesos ali. Mas o que eu ia comentar sobre esse poema, rapidamente, muito embora eu não seja uma apreciadora de poemas como a Ana Paula, até porque eu não tenho esse romantismo, essa coisa da princesa, entendeu? Que encontra o príncipe, trocam olhares e depois se encontram. Mas o que eu queria trazer um pouquinho para o pragmatismo, que seria a minha área, digamos assim, é que talvez, no caso do Drummond aqui, ele olhou e ele não teve a coragem de se posicionar. E talvez aquele bonde passou e ele nunca mais vai ver. E quem sabe o que teria sido, né? Se ele tivesse ido lá e falado. E eu acho que muita gente acaba perdendo oportunidades porque não se joga, porque não se arrisca. Talvez até porque não entra em um aplicativo, ou porque fica com vergonha, ou porque fala assim, puxa, se eu chegar lá e ela falar não, o não você já tem. Então eu acho que o mais interessante da vida é justamente você se arriscar, porque quem não arrisca, não petisca. Eu acho que a gente vai poder, no que as meninas vão falando, a gente vai concluir, mas eu acho que vocês pegaram os dois polos principais da poesia, a raiz disso aí. Um seria a parte do romântico. Apesar de eu achar engraçado que eu vejo que um monte de gente tem uma ideia do romântico, que parece que você tem que vestir cor de rosa e que você tá pensando e tá saindo coração. Mas não é, gente. E isso que você falou, realmente. O bonde andando, é o tal do cavalo só passa arreado uma vez, tem a deusa da oportunidade.
oportunidade. Vocês já viram isso? Não. A simbologia da deusa da oportunidade, ela tem a cabeça raspada, porque você não pega ela tem asas nos pés, porque a oportunidade passa voando. Então é o tal do tem que pegar o bonde andando. Você sentiu isso? Você achou já ainda alguma outra vertente dentro do choque do Drummond? Na verdade, eu fiquei pensando como que seria isso hoje, né? Então, em vez de pegar o bonde, pegaria um metrô e em vez de se sentar, não se sentaria jamais. E aí, quando abrisse o jornal, em vez de utilidades, a gente pensaria no que acreditar. Afinal, a gente tá cheio de uma época de fake news em que realmente tudo fica muito mais difícil. E aí, talvez a única parte desse poema que eu diria, eu acho que isso aconteceria hoje, é justamente essa, de não ser abordado e não abordar. E por 2 motivos, penso eu. Porque realmente a galera já não sabe mais fazer essa coisa mais do galantear, né? Essa coisa. É difícil que as pessoas saibam abordar as outras, né? Então, ou elas abordam de uma forma muito menos pessoal, como no aplicativo, que não deixa de ser eficiente, ou elas vão abordar de uma forma muito agressiva, como se faz na balada, né? Então, vai pegar pelo braço, vai pegar pelo cabelo. Então, dificilmente alguém, acho que aqui é a única parte do poema que eu veria acontecer hoje de novo, talvez por motivos diferentes do que aconteceu naquela época. Mas entrando um pouquinho na seara que a Renata comentou, no primeiro momento, eu acho que essa minha história particular, ela pode ser considerada romântica hoje, porque nós somos casados, deu certo. Mas hoje nós comentamos que durante alguns anos que a gente foi sentar para conversar, quase 8 anos depois daquele primeiro jogo. E nesses anos rolou isso. Eu não vou chegar nesse americano e ele não. Eu não vou chegar na brasileira, nessa menina. E durante alguns anos houve essa coisa de eu não vou sentar, não vou. Até que uma condição profissional que nós tivemos que resolver entre os jogadores, uma reunião profissional, eu era representante das jogadoras do feminino, um outro jogador suíço masculino, e o meu marido era o advogado dos jogadores. Então, nós tivemos uma condição profissional. Parece que o bonde passou de novo. A deusa da oportunidade tinha uma trança. Não, essa aí, meu amor, da Rapunzel. Aqui, ó, no finzinho. O pé dela tava colado. O engraçado, acho, o da poesia, não sei nem se é engraçado. Aqui, no caso, Felipe Moura Brasil fez essa... Nosso diretor, né? Brincou com a gente nessa escolha do tema e pôs. Porque, por mais... Somos tão diferentes nas nossas profissões. Tipo, Renata já na hora falou, meu Deus do céu, o que é esse trem de poesia? Vocês estão enlouquecendo? Vou acabar com você, Felipe, no programa. A gente brincando na nossa intimidade do grupo do Mulheres da PAN, mas como vira quase uma letra de música e todas as outras coisas da vida. Como, no caso, todas nós pensamos sobre o assunto. Se eu gosto, a Ana Paula gosta, se um gosta, nem viria mais ao caso, porque a gente teve que ver, porque era a nossa pauta. E como nos promove, ou encontros, ou resgates. Na hora que você contou sobre a seara da Renata e você fez o seu adendo, mesmo se não tivesse acontecido, eu olhando de fora, eu ainda acho romântico. Você ter vivido, se a gente parar pra pensar, acho que se bobear, todo mundo teve alguma troca de olhares que não foi pra frente, mas com alguém que às vezes é até bom ficar no imaginário, porque muitas vezes você conhece uma decepção, enquanto tá lá na fantasia, vira um trem maravilhoso. O que você acha disso, nossa menina de Deus? Então, eu acho que é o seguinte, avaliando, poema é gênero dramático, eu fui no Google, tá? Só um minuto. Ligado à literatura, somente à literatura, que expressa pensamento e sentimento do autor. Eu fiquei trazendo para os dias de hoje, né? Porque hoje em dia a gente lê de alguém, mas no tempo acelerado que a gente vive, muita informação, muita coisa acontecendo. Seria tão legal, olha quantas pessoas, nós aqui do programa mesmo, podemos parar nossas vidas, observar, contemplar e fazer da nossa vida um grande poema. Não é mesmo? Olha a oportunidade que a gente está perdendo, quantas histórias bonitas nós poderíamos escrever para alguém ler um dia. E esse cara fez isso, ele simplesmente parou. Ele observou a moça, quantas moças ele não pode ter observado, mas que ele também não bulinou. E ainda assim ele escreveu sobre ela e hoje em dia a gente lê sobre ela. Você diz que como registro do que a gente sente ou pensa pode fazer a diferença pra gente e pros outros. E como deixar registrado as coisas bonitas, são bárbaras, né? Tipo quase um diário. Não só faz todo sentido, como é muito legal mesmo. E se a gente tivesse, às vezes, a capacidade de passar ali pro papel, esse talento, né? Do Drummond, que é um grande expoente brasileiro. Todos nós, numa hora, sozinho, tudo, a gente faz essa poesia na nossa própria cabeça quando a gente imagina alguma coisa. O que
você tá pensando? Eu tô imaginando a poesia da Renata. Eu não tô fazendo poesia nenhuma aqui. Eu acho que... Em nenhum momento. Tô pensando, o que eu faço? Não faço, mas tá bom, né? Eu Se a acho âncora que... falou, Nada, não. Mas nada tem um romantismo na hora de pensar? Não, lógico que tem, mas não, talvez não a ponto de ser uma poesia ou algo assim muito romantizado, sei lá. Mas eu acho que a poesia, eu acho que o importante da poesia, principalmente nos dias de hoje, é que ela traz uma pausa. Porque hoje a gente vai no banheiro, a gente leva o celular. A gente tá na cozinha mexendo a comida, a gente tá no celular. E a poesia... Você tem que parar. Você tem que parar e degustar aquelas É palavras. o conceito né? estético, né? Então, assim, ela aguça a capacidade cognitiva, linguística. Você entra numa conexão até metafísica com a arte, com a arquitetura, você abre um espaço. Eu me identifico com essa sensação que você tá falando. Não fica só na poesia, né? Você vê que os grandes arquitetos, aqueles arquitetos que, né, do século XII, XIII, os filósofos, todos eles tinham um quê de poesia nos livros, nos contos, na arquitetura. Na maneira de enxergar tudo. Nas pinturas, nas artes. Então, essa conexão, quando você acessa esse lado poético ali do nosso cérebro, acho que outras portas se destrancam além só da poesia per se. E isso que a Ana tá falando faz tanto sentido que, na verdade, o Drummond, ele é da segunda geração do modernismo, né? Antes dele vem o meu favorito, o Fernando Pessoa, tá na primeira geração do modernismo, que é caracterizada justamente por isso, que é a junção da estética, das artes plásticas com a linguagem. E aí, eu imagino que hoje, né, no fim das contas, a gente ficou muito desabituado e por isso a gente deixa de saber apreciar a beleza de poesia, porque nós fomos para aquilo que é mais claro e mais objetivo, que é o vulgar. A gente até falou disso aqui em outro programa, que no fim das contas o vulgar, ele funciona porque ele deixa muito claro. Então, quando é muito diferente... Ele é mais direto ao ponto, Ele vai né? direto ao ponto, senta na minha cara, pronto, é bem mais fácil de entender. E aí, no fim das contas, por isso ele funciona para a maioria das pessoas. E aí, eu acho que é muito bacana que de vez em quando, mesmo que de pouquinho, a gente tenda a dar uma olhadinha numa coisa que é um pouquinho mais difícil pra gente de encontrar beleza óbvia, para que não se perca essa função cognitiva, essa capacidade de raciocínio e de busca pelo belo naquilo que não é óbvio. Vocês têm a sensação de que quando a gente assiste um filme, lê um bom livro ou a poesia, que a gente fica um pouquinho contaminado com as sensações e com a linguagem de tudo? Com certeza. Então você vê uma coisa, começa de coisas muito agressivas ou muito desconfiadas, na hora que você vê o seu olhar sobre as coisas tá um pouquinho mais assim? E não só isso, como ele inspira também, né? Então, A sensação que eu tenho disso é que nos pacifica, nos acalma, vem pro cognitivo, vira quase uma coisa natural, assim, vem quase um comfort food. Aí seria o comfort palavras, sabe assim? O safe blankets, né? Aquela... eu tive uma professora de teoria da cor. Legal isso. Teoria da cor, na UCLA. Não, primeiro me explica isso. Como é que é isso, teoria da cor, uma aula dessa? Você estuda não só a composição de cada cor, por exemplo, como o cinza ele tem azul, mas você estuda a interação das cores, porque às vezes uma cor isolada, ela realmente não te dá a sensação. Quando você combina ela com os opostos no espectro, que é o verde e o vermelho, por exemplo. Umas cores, elas potencializam outras cores. Então, na arquitetura e no design de interior, você tem que saber dessa interação. E essa professora, ela tem uma outra classe, que é a teoria do design também, e que no final da classe a gente tinha que apresentar uma maquetezinha feita de espuminha. Era até bem trabalhoso, porque era muito pequenininho, e colocar as cores essenciais da última classe dela. E na apresentação, a gente tinha que escolher um poema de Hemingway. Adoro. Que conversasse Mas ele caçava elefante com a sua maquete. Uhum. Então, assim, a conexão da poesia com a arquitetura, com o belo, com a arte, com o belo, até com o feio. A gente estava falando de séries de TV. Muito com o feio. Ele flerta de uma maneira bela com o feio. Exatamente. Então, eu acho que ele expande a mente, que hoje ela não
não é tão usada porque a gente fica aqui, né, o tempo todo. Obcecado com isso. Vamos expandir nossa mente, então? Vamos expandir essa mente. Agora vamos passar para a segunda poesia. Que delícia isso, né? No meio, acho que também de tanta agressividade, tanta aceleração, dessa aceleração que a Ana Paula falou, que a gente vai, até a gente mesmo se promove com esse celular, que a gente nem sabe por que apertou isso aqui e de repente entrou sem vontade. Vamos dar essa pausa. Você que está aí no trânsito, voltando do seu trabalho, se delicie com a gente. O segundo poema inédito tem o título de Orozimbo. Quem vai recitar é a nossa divina Ana Paula. Vamos lá. Este mulato é sem vergonha como ninguém. Ele vende bala num tabuleiro coberto com toalha de renda, mas furta nas contas e chupa metade das balas. No fundo do baú tem um livro velho de modinhas e na mesa de pau tosco, escovas e pomadas cheirosas. No prego, ao lado de uma mulher de cinema, o violão é um agente lírico. Na alma do mulato, a música verte nostalgias enormes. Ele enrabichou a mulata mais dengosa do arrabalde. Sua voz constipada tem audácias e eloquências românticas. Seu punho nervoso nocauta os padeiros atrevidos. Seu cabelo é todo encarapichado. Este mulato já teve 5 vezes na cadeia. Tanto se mete em fregas e gosta de beber o seu trago. Se bebe, é insuportável. Se não bebe, é como se bebesse. Todos os senhores graves reclamam contra Orozimbo. Orozimbo é a pessoa mais importante do arrabalde. E eu gosto profundamente de Orozimbo. Lara, comenta pra gente. Nossa, eu só fico pensando no problema que ia dar publicar isso hoje, porque no fim das contas a gente tá nesse ponto em que realmente não dá pra falar muita coisa que tem aqui sem tomar várias bordoadas, né? Então, essa coisa do reforçar estereótipos, então eu vejo isso aqui sendo publicado hoje e a galera dizendo, olha, tá reforçando o estereótipo do mulato, que na verdade é malandro, que na verdade chupa as balas que vende aqui, que já esteve na cadeia 5 vezes, e isso ia dar um chabu danado. Também vejo que ia dar um problema enorme em dizer ele enrabichou a mulata mais dengosa do arrabalde. Pra quem tá ouvindo a gente e não sabe, arrabalde é periferia. Então, na verdade, ia perguntar isso. É periferia. Então, assim, olha, essa coisa do ele enrabichou a mulata mais dengosa do arrabalde ia dar um chabu danado com o pessoal do feminismo, com o pessoal do politicamente correto coletivos pra caramba, negros, exatamente. Então, eu não consigo ver de jeito nenhum, com maus olhos isso aqui, porque eu não imagino que ele pensou, pegou um papel, uma caneta e disse assim, deixa eu ver como que eu vou ferrar com algumas populações e minorias aqui. Com certeza não foi essa a intenção dele, mas claramente essa intenção hoje seria muito mal administrada. E a última frase seria totalmente esquecida. Que eu gosto profundamente do Orozimbo. Profundamente do Orozimbo. Exatamente. O politicamente correto, mandando ele para aquele lugar, pensando na poesia, por exemplo. Eu pensei, sabe o quê? Que além de tudo, primeiro que eu também gosto profundamente do Orozimbo, imagino que vocês também. Que o cara é o cara. Ele era o mais gato, legal. Olha a minha visão do negócio. Eu não parei. Na hora que eu pensei no. Senti a mesma coisa que eu sei, na hora que eu peguei. Este mulato é sem vergonha como ninguém, o primeiro. Aí eu falei, quer saber? Tem dó, nós estamos lendo um poema de Drummond. Se a pessoa for reclamar disso, é um atestado de chatura, além de burrice. Então pronto, vai ser uma triagem natural de chatos. Falando do poema, eu achei que o cara é o cara mais legal de todos. O cara devia ser o descolado, o garanhão, o gostoso, o cheiroso, o que tem o borogodó. Pegou a mais gata da parada, que todo mundo devia achar ela gostosa, rolou pra ele. Ele devia deixar os caras tremendo de inveja, né? Porque os caras todos, ninguém gostava dele. Os caras acham ele chato quando bebe e se não bebe. Ou seja, ele devia fazer sucesso, era com a mulherada mesmo. Ele era o macho alfa, né? O Orozimbo é o macho alfa. Eu vou tatuar o Orozimbo já. E olha, pra mim, na verdade, quando eu tive que ler esse poema umas 3 vezes, e eu me lembrei um pouco das minhas aulas de quando eu tinha, sei lá, 3ª, 4ª série. Que tinha muita coisa de poesia nas aulas de português, interpretação de texto, que você ia, ficava anotando estrofe, e aí ficava anotando. Eu anotei várias palavras aqui que eu não sabia. A Lara já me falou de arrabalde, mas tem várias palavras aqui que eu não sabia, que eu falei assim. E assim, esse encarapinhado, por exemplo, imagino que seja encaracolado, se mete em freges, por exemplo. Não sei o que são freges, mas é interessante de que às vezes. Eu não sei o que são freges, por isso que eu não falei. A leitura, independentemente de qual
qual leitura seja, porque eu, por exemplo, não tenho muito gosto por poesia, embora tenha algumas que eu gosto de Augusto dos Anjos, por exemplo. Mas a leitura, ela sempre te agrega alguma coisa, mesmo que você não esteja esperando nada dela, né? Isso é muito legal. Nem que seja uma destreza verbal, né, gente? Quanto mais você lê, você aprende, e aí melhora o vocabulário e tal. O que você gostaria de falar sobre esse também? Veio alguma coisa a mais, hein? Não, eu acho que acho que esse especificamente, acho que ele te dá a capacidade de extrair assim a filosofia da realidade como ela é. Então é a realidade exposta, mas você extrai a filosofia da realidade, que é o borogodó dele, que é como ele chega nas mulatas, de como ele vive a vida dele. Que se você for olhar, todos nós temos essa filosofia interna, mas que de alguma forma ela é colocada na realidade de uma forma muito nua e crua e hoje em dia muito bruta, sem a beleza e sem essa cápsula da arte. Quando você fala, eu só vejo beleza, parece que eu consigo enxergar a cor. Eu queria que fizesse um curta-metragem do Orozimbo, dá pra imaginar aquilo ali, né? Você captou ali tudo. Ô, Ângela, sabe o que a gente acha também? Que o Orozimbo é carioca. Será? Deve ter muitos Orozimbas por Não aqui é? hoje em dia, hein? Tem vários. Só que é o que a Lara falou. Se a gente for falar dessa galera hoje em dia, dá cadeia. Dá ruim. Mas eu acho muito legal, foi o que eu falei, essa observação do cotidiano, das coisas acontecendo, esse olhar, né, poético, eu acho muito legal. Mas aí a minha cabeça ela tá viajando, tá? Enquanto vocês estão falando, eu tô aqui observando, tô achando sensacional, mas ela tá indo para outros lugares. Eu já tô aqui, gente, será que Valesca Popozuda, contando das suas experiências, ela também não tá escrevendo poema? Porque pensa aqui comigo, fui ao baile procurar o meu negão, vou subir no palco ao som do tamborzão. Sou cachorrona mesmo. Late. Ou então, latiram quando eu passei. Sei lá, eu tô viajando aqui, gente, sério. Não é à toa que ela foi referida no Enem como pensadora contemporânea, né? Exatamente. O negócio é que quando coloca a batida, a coisa toma uma vida própria, né? Que é como se fosse imaginar o curta do Orozimbo e aí pode virar um outro nuance. Teve uma vez em entrevistas com compositores que a arte de fazer o videoclipe dava um problema que era por isso. Porque quando você só escuta a música, cada um vai pro seu imaginário, que normalmente 99% das vezes é melhor que a realidade, né? Quando assistir ali uma coisa, é um atestado de uma versão que poderia atrapalhar outras. Quando você fala do carioca, o que eu acho é que a gente não deve nunca se acovardar. Não sei se seria o se acovardar, que senão estou pondo uma responsabilidade, não sei se que não é. Por isso que não precisamos ter medo de comentar ali alguma coisa. É muito esse politicamente correto, a gente vai ter que bolar mais um tema para ele, viu, Felipe? Porque isso rende demais. Vira isso, ele tolhe a sua credibilidade, a sua inteligência, ou a sua capacidade de ser um indivíduo e ter uma opinião sobre alguma coisa. E a sua escolha também de como você quer que essa história do Orozimbo acabe. Para você, ela pode acabar de um jeito. Para você, ela pode acabar que ele casou como Lato e foram felizes para sempre. Para mim, pode acabar que ele foi preso de novo, enfim. Que ele não ligou no dia seguinte. Ele não ligou no dia seguinte. Então, o politicamente correto, ele faz isso. Ele coloca todo mundo em balaios com etiquetas ditadura do pensamento único. Ditadura do pensamento único. Então, e a arte, ela é totalmente oposta do pensamento único. Ela deixa o final para você decidir esse final de acordo com a arte que tem na sua cabeça. Você deu a melhor definição mesmo. É isso aí, isso que é a arte. A arte, seja da poesia, seja da pintura, da escultura, te fazer pensar. A gente está comentando aqui, você deve estar em casa como se sentindo como, ou quem estiver no carro, onde quer que você esteja, se sentindo como um integrante do programa, pensando em como você, o que você sentiu quando você ouviu esse poema, no que te tocou, qual foi a sua versão disso, porque ler, não tem a batida ainda para viajar e criar uma música. São as sensações que nos promovem, o que a gente tem de registro da própria vida ali para poder criar uma situação. Felipe tá olhando e achando que eu tomei hoje um chá de alguma coisa. Vou ler outro poema aqui antes que dê merda. Você que está ouvindo via youtube.com/Mulheres da Pan, aproveita e se inscreve no canal, ativa as notificações, tem conteúdo inédito além do programa semanal, sempre pensado, pílulas das meninas com conteúdo de primeiríssima. A gente está aqui, estamos românticas, estamos poéticas e hoje, nesse primeiro tema, estamos aqui nos dedicando à arte da leitura de poesias. O escolhido foi o Drummond e o terceiro poema, que agora quem vai fazer a leitura é a Ângela Souza, diretamente do Rio de Janeiro. O poema se chama Religião. Se joga, Ângela. Bichinho quer ir-se embora da sala para dormir no sol do dia bonito.
mas a porta da sala está fechada e ele não pode abrir a porta. Bichinho planta-se de cócoras muito solene diante da porta e põe-se a adorá-la. Põe-se a adorá-la para que ela se compadeça. E a gente começa, falou de compadecer, vamos ver se ela se compadeceu com as palavras de Drummond. Renata Barreto, o que você achou? Não me compadeci, mas eu lembrei da minha cachorrinha fazendo isso, né? Quando ela tá esperando alguém e ela fica na porta. Mas o que é interessante mesmo desse poema é que ele fala de religião aqui, ele tá falando de um bichinho, né? Que não tem nada a ver com a história, mas que traz um paralelo interessante para a religião humana, né? E como a gente se comporta em relação às coisas que a gente adora, né? Então, os nossos ídolos, os nossos mitos, etc., às vezes talvez seja por uma necessidade específica daquele momento, talvez não. Eu que não sou religiosa, sou agnóstica como a Lara, mas não estudei teologia como ela. Fico pensando nessa necessidade que talvez os humanos tenham de sempre adorar alguma coisa, não necessariamente um deus ou alguma coisa do tipo, mas ter alguma adoração por uma necessidade específica e às vezes aquela necessidade passa e não, a adoração talvez não fique. É um questionamento que eu me faço. Você acha, traduzindo aqui para mim, você acha que a busca por uma religião é uma busca pelo quê? Não sei dizer o que é Mas necessariamente pelo quê, problemas. mas eu acho que talvez em alguns casos, não todos, né, não posso dizer por todo mundo, até porque são muitas religiões diferentes do mundo, etc. Mas eu como agnóstica, né, que tem uma cabeça mais, ninguém percebeu, né, mais cética e mais racional, digamos assim, desse ponto de vista, qual que é o trigger, né, o gatilho que te dá para você ter aquela adoração àquela coisa. Porque às vezes não é adoração a Deus, mas a algum santo específico. Porque você tem o santo do animal, você tem o santo da causa de não sei o quê, o santo das causas impossíveis e tudo mais. E talvez nós temos duas pessoas aqui que são religiosas, mas uma agnóstica. É um questionamento que eu me faço, que eu gostaria de ouvir a opinião delas também. Vamos? Então, para mim, de todos, esse é o poema mais provocativo, porque a gente tem que lembrar que o Drummond ele tinha 17 anos quando ele foi expulso do colégio jesuíta por insubordinação mental. Então, ele com certeza era um cara que questionava e que não deixava os assuntos barato, né? Então, essa insubordinação mental foi relatada por um professor de português ao discutir com esse professor de português. E aí, para mim, esse poema... Esse poema é tão provocativo porque ele fala de um bichinho que fita aquilo que impede o real desejo dele. E o poema chama-se Religião. E aí, assim, olha, a religião, ela se opõe em tudo à razão. E isso não é nem de longe pejorativo. Isso é justamente o fato da religião, para algumas pessoas, ser algo sagrado. Ela vai muito contra a razão. E aí o mais interessante é pensar que um dos maiores pensadores de todos os tempos, Aristóteles, dizia que a razão era justamente o que eleva o homem diante de outros animais. E o poema fala sobre um bichinho. Então ele dá essa volta inteira para dizer, olha, ele queria mesmo era ficar lá fora, mas tem uma porta na frente. Então ele passa a fitar a porta e passa a adorá-la esperando que ela se compadeça dele. É exatamente como qualquer pessoa que tem uma ética mais objetivista ou um pensamento mais objetivista vê a questão da religião em contraponto da razão. Como evangelho... Fala. Como é arte, eu não enxerguei isso. Eu, como católica, apostólica romana, como cristã, eu já vi o bichinho. Nós somos o bichinho, a religião é a porta e às vezes é ali na porta que você tem algumas respostas. Mas não é simplesmente se autodeclarando cristã ou A, B ou C numa religião que essa porta automaticamente vai se abrir. Você tem que adorá-la, você tem que entendê-la, você tem que estudá-la para que ela abra para você e que você veja exatamente o sol bonito lá fora. E no caso do bichinho aqui, ela abriria, Ana? A minha abriu. Do seu poema abriu. Como evangélica, como você sente isso, Ângela? Já que a gente está falando de religião. Eu observei o título e eu fiquei analisando e eu vi, na verdade, pelo sentido da palavra, porque religião fala de repetição, fala do que é cotidiano, fala do que é automático, fala do que é rotineiro. Então eu já vi, na verdade, um cachorrinho sentado, sentado na frente da porta fechada, querendo sair, mas ele não sabe abrir.
E eu falei, é religião, ele todo dia deve fazer isso, ele todo dia deve ser o automático dele. Eu levei mais por esse sentido. Mas eu achei achei interessante a análise da Lara, porque realmente a religião ela se opõe a tudo que é tudo que tem raciocínio, né? Na verdade, não é que ela se oponha, é que na verdade a sua consciência, a sua mente, ela deve se sujeitar ao seu espírito. Então, assim, isso daí isso rende para Mas vocês não acham, por exemplo, fala que de cada... espírito, alma e corpo. Mas dentro desse poema dele, eu achei engraçado isso, dessa repetição realmente do cachorrinho fazer, porque o religioso faz isso, ele repete. Ele nem percebe o porquê, mas ele repete. Às vezes está fazendo mal, mas ele repete. Às vezes está fazendo bem, ele repete. Ele só sabe repetir. O religioso faz isso. Para a gente concluir esse tema, eu queria saber a opinião de vocês sobre uma grande especialista de religião, uma vez que foi me dar uma explicação sobre isso. Perguntando para ela, chama Elvia, uma professora, o que ela achava disso de religião. Era doido de fazer um documentário disso. O crescimento, a diminuição da Igreja Católica, a adaptação que ela está fazendo para crescer de novo, a evangélica tomando conta de um espaço em lugares que a gente nunca imaginou na vida, assim, no Iêmen. Tem doido mesmo. E aí ela estava explicando, eu achei tão legal o ponto de vista dela, igual eu gostei muito do que a Lara falou hoje, foram coisas que fizeram pensar também. Falou, na real, nós somos todos condenados a uma existência de escolhas, desde que você nasceu, né? Você nasceu, abriu o olho, vou acordar, não vou dormir mais, vou ir trabalhar, não vou, escovo o dente, tomo banho, vou... O tempo inteiro, 24 horas por dia, a gente tá escolhendo, ou sim ou não. E não é nem sim ou não, tem muito mais coisa para escolher. O que cansa, dá trabalho e nos traz responsabilidade. Porque quando você faz as suas escolhas, você arca com o bônus ou o bônus das decisões que foram tomadas. A religião, cada uma tem a sua vertente. Igual o que a Angela falou, cada uma prega um determinado tipo de filosofia. Mas ela já te dá as escolhas ali. Quem tem essa determinada religião pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Quem tem a outra pode isso ou pode aquilo. Ela meio que facilita, às vezes, muita gente pode ver como um agente, acho que quem pensa de uma maneira liberal, os liberalistas devem enxergar como uma dificuldade. E acho que quem mas escolhe o liberal, meio que facilita. ele não disserta sobre religião, né? Porque isso é uma escolha individual. Justamente o liberal, ele deixa cada um pensar da maneira como ele achar que deve pensar, desde que isso não interfira na liberdade do outro. Então, ele não disserta sobre religião. Mas você queria concluir? Qual que era a sua... O que vocês acham disso? Das de que escolhas? Que as pessoas muitas vezes optam por entrar em uma determinada religião, até quase uma alienação mesmo de pensamentos. Ela já tem escolhas feitas, não precisa decidir por isso, por aquilo. Já falaram como tem que ser feito. Ou o que eu posso fazer, o que eu posso tenho que deixar de fazer. Se eu fizer isso, vai dar certo. Se isso aqui, eu vou ser punido. Mas ainda é uma escolha, né? Da pessoa escolher, seguir ou não escolher. Eu escolho não poder escolher. Mas vocês acham que a religião seria isso? Não, eu não acho. Que ela facilita as escolhas da pessoa? Não, eu não acho. Eu só acho que às vezes na religião, se você for olhar no âmbito familiar como um todo, não há tanta escolha quando você tem filhos. Os filhos, eles nascem dentro de um conceito religioso da sua família que eles já têm um contrato assinado com aquela. Eu nasci numa família cristã. Depois, quando mais velho, os filhos farão a escolha, não quero mais, quero ir para A, B ou C. Mas eu acho que a religião, ela de uma certa forma, ela impõe alguns valores para as crianças que nascem em famílias religiosas, independente daquela religião. E a escolha, eu acho que ela acaba vindo mais tarde se a criança não se encontra ou não passou anos ali da sua infância e adolescência conectados com aquelas escolhas que já são intrínsecas de cada religião. Acho que a religião é um tema que dá pra gente assim, virar um programa inteiro, né, sobre isso. Queria tanto que vocês ensinassem, imagino tanto que Lara e a Ângela têm pra falar pra gente também sobre isso. Vamos entrar no segundo tema do programa, como lidar com parcerias e sociedade entre amigos. Situação delicada isso, hein? Bom, tem uma notícia que aconteceu no Brasil aqui essa semana, você já está sabendo por causa do roteiro, mas que refletiu muito na mídia pop, na cena musical. Recentemente, essa notícia de que a Ludmilla e a Anitta tiveram um desentendimento com relação à autoria de uma música, que é A Onda Diferente. A Ivete Sangalo cantou essa música no Rock in Rio, a Ludmilla viu, publicou um tweet sobre isso, falando, pô, que legal vê-la cantando em pleno Rock in Rio, uma música que eu escrevi. E nisso os fãs da cantora Anitta já falam, mas como assim você escreveu? Porque elas têm milhões e milhões de fãs, né? Uma massa movimentando. E aí os fãs já começaram a briga de fã-clube. Uma começou a brigar com a outra, falando que a letra da música era delas.
O Snoop Dogg também tem direito nessa música, além de não ter composto. E, além dessa composição, elas cantaram juntas uma outra música que chama Favela Chegou. Mas essa música deu problema que acabou com uma amizade delas, que já tinha sido refeita. De acordo com as informações, esse desentendimento tinha começado porque a Anitta tinha incluído o nome dela na música. Mas isso foi um contrato de gravadora. O que vocês acham de entrar numa situação? Acho que isso dá um espaço. Quem nunca pensou em montar uma sociedade? Claro, quando você pensa, você normalmente pensa em uma pessoa com quem você tem afinidade. E aí você volta 3 passos para trás, vou desistir, porque pode ser que eu brigue e perca essa amizade. Vocês já passaram por isso? Eu já. Inclusive na minha empresa de arquitetura. Com uma amiga brasileira que mora também em Los Angeles, cursou a mesma faculdade. E nós duas chegamos à conclusão que não. Melhor não. Melhor não trabalhar Melhor junto, vamos não. deixar a amizade. O que você acha que atrapalha pelo fato de ser amigo? Eu acho que primeiro você, em algumas decisões profissionais, por mais madura que você seja, e a sua amiga também, eu acho que algumas decisões você vai acabar não colocando da maneira profissional como tem que ser colocada, porque você vai querer escolher salvar alguma amizade, algum possível desentendimento ou ferida. E eu já vi amigas que em sociedades, em outras áreas profissionais, sabiam de segredos e sabiam da vida e que na hora do tumulto, da briga, jogava aquela carta suja, mas você no seu passado, usava com uma seu coisa namorado, da intimidade contra na hora do trabalho. Então, nós preferimos, não, vamos deixar que a nossa amizade está ótima. Na última gravação do Mulheres da Pan, que a gente teve o privilégio de bater um papinho junto, eu tive o privilégio de estar com Renata Barreto no meu carro. E a Renata, no que eu fiz umas perguntas, não lembro direitinho qual era o assunto, mas literalmente ela estava me contando o que parece que você não é uma pessoa que causaria nem problemas com isso e nem que teria dificuldade em se expressar, impor limite, começo, meio e fim. Como é que é isso pra você, a nossa pragmática? Não é nem tanto de você ter dificuldade, mas é natural, na minha opinião, você tá com uma pessoa, como a Ana falou agora, que você tá com uma pessoa que você gosta e às vezes você não quer magoar porque ela vai levar aquilo pro pessoal e tal. Então aquele velhíssimo ditado, bom e velho ditado amigos, negócios à parte, eu acho que é excelente e não vale só para amigos, mas também para família. Eu acho que dá pra misturar, lógico que não é pra todo mundo, pode ser que tenha gente que desse super bem e a sociedade foi super certo, mas assim, a quantidade de casos que eu conheço de pessoas que tiveram problemas com família, com amigos na hora de fazer negócios, porque assim, pelo menos no meu caso, eu acabei me tornando amiga do meu sócio hoje, por exemplo, né? Mas a gente tem a parte profissional, business muito, muito delimitado, muito correto. Você mantém uma distância pra poder... Não mantenho tanto uma distância, tudo bem que ele mora em Porto Alegre, né? Mas assim, já conheço a esposa dele, já tem uma relação mais de amizade, mas a gente delimitou muito bem as coisas no começo e a gente tem uma cabeça que, pelo menos até agora, tá tudo certo. Mas eu tenho, às vezes, situações com clientes, que apesar de não ser uma situação de sociedade, eu percebo que também tem uma dificuldade, eu queria até saber da Lara se acontece o mesmo com você, com os seus pacientes, porque no meu caso, clientes que foram pregressamente, não super amigos, mas conhecidos, eles têm pelo menos na minha experiência, eles tentam fazer de alguma maneira como se eles fossem totalmente diferenciados. Uhum. Ou então assim, como eu sou sua amiga, como eu te conheço, então você vai abrir essa exceção pra mim. Então você tem um determinado cronograma, por exemplo, que você tem que seguir. Não vou falar especificamente o quê. Não, mas eu não preciso, porque eu sou amiga, então eu te conheço. Fala, não, mas você é igual a todo mundo e eu atendo os meus clientes da mesma forma. Então, todos os problemas, não foram grandes problemas, os problemas, as pequenas rusgas uma falta de educação, que eu tive, isso, né? foram com pessoas conhecidas, porque tem um pouco dessa mentalidade de que você tem que... A intimidade você tá prestando é vantagem. um favor e tudo mais, e não um serviço. Lara, você tem o seu consultório junto com seu marido? Junto com meu marido. Eu penso o seguinte, se a gente vai falar em dinheiro, o nome Rockefeller vem para todo mundo, né? Então é um cara que fez muita grana, fortuna e história com dinheiro na vida toda. E ele dizia uma frase muito sensacional, que ele dizia, eu prefiro uma amizade que nasceu dos negócios do que um negócio que nasceu
da amizade, que é justamente o que você diz. Olha, eu tenho um sócio, hoje nós somos amigos e a coisa funciona. Sim, porque vocês foram sócios antes. A amizade Então, tem que ser a consequência, a consequência não a do origem. negócio. Exatamente. Perfeito. Porque nos negócios fica muito claro para todo mundo o porquê que estamos aqui. Eu estou aqui porque quero ter lucro. Você está aqui porque quer ter lucro. Então não existe um falso moralismo de assim, não, eu tô aqui porque eu quero o seu bem. Não, eu tô aqui porque eu quero ter lucro. Quero me Então dar vai bem. sair essa negociação se ela for boa para mim e se o que é bom para mim for bom para você. Então, de novo, é uma ética objetivista. Isso não acontece na amizade. Porque, tecnicamente, a base da amizade seria um pensamento meio que altruísta, né? Aquela coisa de, não, o que importa pra mim é que É a você... sua amizade. É a sua amizade, é que você esteja bem nos negócios. Isso nunca vai funcionar. Tipo, quando você pensou em ter a sociedade, não sei se é sociedade, em você e o seu marido terem um... Não é atenderem a junto. primeira vez que eu tenho negócios tanto com marido, quanto com amigo, quanto com família, mas isso pra mim é muito tranquilo, porque eu sou muito fria na hora de fazer o contrato pré-negócio. Então a gente tem tudo acertado. Caso o barco afunde, a gente tem o número de botes salva-vidas necessário para que Esse- todo mundo fique em pé. Esse detalhe é bem importante, porque só antes da Ângela falar rapidamente, tem muita gente que faz aqueles negócios de boca, né? Ah, a gente é amigo, a gente é brother, a gente se resolve no fio do bigode. É que fio do bigode que depois vira um A pessoa problema. fez depilação a laser, você não não vai vai encontrar dar esse errado, bigode né? nunca. É bem, Vai eu dar já errado. vi isso acontecer muito com contrato de aluguel, com sociedades, com que combinou que ia ganhar um percentual que não era. É uma ótima dica, é colocar no papel antes e seja o que Deus quiser. E aí, Ângela, o que você achou disso tudo? Você já pensou em Isso ter é alguma muito coisa doido, com né? alguém? Porque Já teve? antigamente as pessoas davam a sua palavra e ela valia, ela bastava, né? Porque o nome da pessoa era tudo que ela ia levar no túmulo e aquilo ali era o que prestava e é o que ela mais honrava. Hoje em dia você tem que ter um papel. O papel tá valendo mais do que a palavra das pessoas. Mas fazer contrato com um amigo dá problema, porque tudo que envolve dinheiro dá problema, né? Porque é aquele lance, farinha pouca, meu pirão primeiro. Então, o teu pirão vai ser a oportunidade de ter sucesso, o teu pirão vai ser a quantidade de dinheiro que você vai ganhar, o teu pirão vai ser a sua sobrevivência. Então, antes de chorar a minha mãe vai chorar a mãe dele. Então, assim, mexe com o ego, mexe com a vaidade, eu acho que dá um problema muito grande. Quando você faz um negócio com um desconhecido, porque vocês dois têm a intenção de lucrar e tudo mais, eu acho que é mais fácil de você colocar os pingos nos is e chegar e falar, olha só, nosso acordo é esse, é assim que vai acontecer, e se alguém contrariar, você ainda vai ter a coragem de chegar e falar, cara, não gostei disso, não é desse jeito, é isso aqui que você especificou, é dessa maneira. Quando é parente, quando é amigo, cara, é um banzé, tu não sabe dizer não, ou você não sabe cobrar, ou você não quer se constranger ou constranger a pessoa, não é legal. Ou Não você acho vai esse ser o negócio primeiro a maneiro, não receber. Se der banzé no negócio da família, o primeiro a não receber o salário é você. Eu acho que tem um outro ponto também, é que se você precisa tomar uma decisão profissional que impacte negativamente o negócio, e vamos supor que a sua amiga esteja se separando ou alguém, e você tem que ser pragmática e tomar aquela decisão profissional, aquela decisão pode ser vista pela sua amiga, uma futura ex-amiga, poxa, mas você vai tomar essa decisão nesse momento difícil da minha vida, sendo que se fosse um sócio, você tomaria a decisão anyway. Então, você vai perder essa amizade se você tiver que tomar uma decisão que impacte negativamente a amizade, mas que seja um bote salva-vida para um negócio, que seja um plano B. E se aquela pessoa estiver passando por algum momento delicado pessoalmente, ela vai falar, mas você não pensou em mim no que eu estou passando no momento, não dá para adiar essa decisão? Não dá. Então, Complicado. E é por Fala. isso também, na verdade, que tantas famílias, empresas, né, familiares que cresceram muito, contratam gestão profissional Pra depois. fazer a Isso sucessão é muito familiar comum. até E é muito separar comum direitinho. também o contrário. Às vezes eu tô nesse mundo, né, de mercado financeiro, já vi isso muito acontecer. Então tem um cara lá, ele vem desde o comecinho, ele constrói tudo, ele constrói tal e faz um monstro. Aí ele tem 4 filhos. Um não gosta do negócio, o outro gosta mais ou menos, o outro não entende nada do negócio, foi estudar artes em Paris, o outro não sei o quê. E aí o cara morre e sobra pra família isso. E aí geralmente acaba a empresa.
Então, assim, se você não tem uma gestão profissional, que é aquele cara que vai tomar a decisão difícil, que vai tirar o prolabore do filho, porque não dá para pagar aquele prolabore, porque não tá tendo receita, todas essas decisões corporativas, elas acabam sendo mais corretas se tem uma gestão profissional. Isso não significa que uma pessoa da família não tenha capacidade de ter essa gestão profissional. Tem gente que tem muita capacidade de fazer isso, mas com certeza que fica mais difícil. complicado. Engraçado como um tema desse, a gente falando de novos negócios, né? Ou seja, são sonhos, né? Oportunidades. E de amigos, não teve ninguém a favor. Enquanto você falou também, eu tentei buscar se tinha uma antítese, igual amigos, negócio sapate, adoro frase de porta de banheiro, porque 99% é só a verdade mais valesca popozuda de todas. Eu não consegui pensar a antítese disso, ou seja, não a tem. Desde que o mundo é mundo, desde que alguém passou esse pepino, aconteceram situações desagradáveis como as que todos nós relatamos. Apesar de que, acho que é super natural quando você tem uma ideia maravilhosa, às vezes você tá ali até com quem você convive, você tentar bolar aquele sonho junto com ela. Se fosse para falar em vias de regra aqui, de uma maneira que possa facilitar, você que tá aí, a gente tá falando isso, tem uma pessoa ouvindo ou nos assistindo que hoje fechou um negócio com alguém. Hoje combinou de amanhã comprar material para abrir uma amiga. Com um amigo. Então, né? porque eu tenho uma exceção. Então, meu melhor amigo, a gente trabalhou junto por mais ou menos uns 2 anos e a gente teve exatamente essa situação que a Ana deu de exemplo. Então, eu, como parte do negócio, eu precisava tomar uma decisão que eu sabia que para a vida pessoal dele seria a pior possível. E nós sentamos e eu disse pra ele, Bizinha, que é como eu chamo ele, eu disse, Bizinha, eu vou fazer tal coisa. E eu disse pra ele antes de começar a notícia, eu falei, olha, eu, Lara, que trabalha com você agora, você é uma pessoa que você vai odiar muito. E daqui a 15 minutos, se você quiser me encontrar, Lara, sua amiga, eu te ajudo a falar mal da Lara que trabalha com você. E foi um caso em exceção, porque mas realmente... é a exceção, né? É a exceção da exceção da exceção. Mas ambos foram super maduros pra falar sobre aquele assunto, super. né? Então, nós conseguimos, eu fiz a decisão difícil, foi difícil pra ele também. E aí, a gente até negociou isso, nós falamos, vamos passar uns 5, 6 dias aí que a gente vai ficar na nossa aqui e daqui 5, 6 dias a gente se encontra e tá tudo certo. E até hoje é tudo certo. Então, de vez em quando tem uma exceção à regra. Aproveitando esse tema, então eu vou indicar uma série na HBO que agora tá na 2ª temporada, que fala justamente sobre isso, que é Succession. Que é... eu tô vendo, comecei agora também. É exatamente sobre uma família, como aquele cara quer torturar os filhos dele, é muito família, não dá spoiler. 4 filhos e ele agora, né, tá velho e ele precisa começar a colocar... Passar pra frente. A passar o bastão. E os 4 filhos têm 4 posições totalmente diferentes de visão empresarial para a empresa. Então, ele acaba, não vou dar nenhum spoiler, mas ele pensa em contratar exatamente um CEO de fora para falar bola no chão, porque meus filhos vão se matar, né? Então, eu aconselho aí uma dica, HBO Succession, maravilhoso. Eu acho que o ideal é isso mesmo. Se uma empresa tomou uma proporção grande, é uma empresa. Tem que vir alguém de sucessão familiar para falar. Mesmo porque não nasce 20 brilhantes na mesma família todo dia, não. Então, o avô genial que funda um negócio, pode ser que só o tataraneto vai ser legal depois. Vamos passar para outro tema? Vamos. E vem ela, e hoje foi o dia da poesia, depois de brigar, terminar uma amizade antiga, pra ficar ricos. E agora a gente vai pra Vivi, que vai falar pra gente sobre... Aí fazer só uma pergunta, antes ou depois? Só ver a cara do nosso chefe. Depois. Amamentação no voo. Mostra a Vivi. Fala, mulherada da PAN! Viajar com filhos pequenos no avião é uma tarefa tensa e conturbada para muitas mulheres. Tirar os pequenos da rotina, enfrentar horas de voo com eles e lidar com o receio de começarem a chorar no avião são só alguns dos desafios. Essa situação ficou ainda mais delicada depois que uma companhia aérea holandesa lançou nos últimos tempos uma política para mães e bebês nos voos. A regra da companhia aérea diz o seguinte: se quiser amamentar, terá de se cobrir caso outros passageiros reclamem. Dá para imaginar o quanto a companhia aérea foi criticada nas redes sociais e causou um alvoroço por defender que as mães se cubram para amamentar caso outros passageiros sintam-se desconfortáveis. A californiana Shelby Angel contou no Twitter que se sentiu extremamente desrespeitada quando foi abordada por uma comissária de bordo trazendo um cobertor para cobrir o bebê durante a amamentação. A passageira ainda completou que sempre procurou
ser discreta, mas que sua filha não gostava de ser coberta. Outras mensagens na rede social dizem que a companhia holandesa leva passageiros para Amsterdã, cidade conhecida pela Red Light District, onde há prostituição e drogas, mas proíbem uma mulher de amamentar em público. De acordo com o porta-voz da empresa, o objetivo da política é tentar encontrar uma solução que seja aceitável e respeitosa para todos os passageiros. E aí, meninas, acham que a companhia poderia encontrar uma outra solução? Ana, você que é mãe e mora fora, já passou por alguma situação parecida? O que fazer? E quem quiser saber mais sobre outras notícias e curiosidades mundo afora, pode acessar o site dicasdeviagem.com ou minha coluna no site da Jovem Pan. Onde? As crianças têm fome. O que vocês acham? Todo mundo olhou pra mãe, né? A gente quer saber, que a gente Todo não mundo entende. olhou pra mãe. Olha, meninas, eu acho que é uma coisa tão natural, é a natureza é essa, né? Então eu acho que às vezes as pessoas acabam vendo alguma maldade ou alguma outra figura naquela cena, na própria cabeça, porque aquela cena é uma cena pura e simples, explícita e objetiva da natureza humana. Eu já amamentei o meu filho no meio do jogo, escutei o moleque aos berros, a babá já estava assim, eu não sei mais o que fazer. Ele morrendo de fome. E eu fiz questão de amamentá-lo até 6 meses de idade, nem água, nem nada. E eu vi o menino berrando e a babá assim, eu já fiz de tudo, não tem jeito, e eu no meio do jogo. E as 4 jogadoras, né, as outras 3 sabiam que eu estava amamentando. Eu pedi um tempo médico, que normalmente o tempo médico são 5 minutos. A babá já estava instruída, tempo médico você já sabe o que fazer. Não, a babá já foi ligeiraça. Ela já estava assim, né? atrás e pedi tempo médico, sentei ali no banco, limpei tudo, fiz a higienização. Menino no Matou peito, a sede do bichinho? Matou a fome, vamos pro jogo. Ainda ganhei o jogo. Danada, tá vendo? Faz parte da nossa natureza. Adorei, igual que você falou, o que custa? Faz assim, né? Não, é que assim, eu acho engraçado que as pessoas, elas têm uma aversão a coisas tão normais, né, que deveriam ser tão normais, e eu fico imaginando eu nessa situação, né, sempre tento me pôr no lugar. Estou eu no avião, que é um lugar que você está olhando para a tela, ou está dormindo, ou está comendo. E aí vem uma mãe que de repente está do seu lado, está na frente, etc. Eu tenho certeza que ela deve ter pedido licença, se alguém estivesse acordado do lado, dá licença que eu vou amamentar meu filho. Aí vem a comissária e fala assim, olha, por favor, você pode cobrir seu peito porque você está sendo totalmente desrespeitosa com as pessoas do voo. Você fala, gente, mas por quê? Vira pra ela, ele fala... Toma essa leitada Toma na essa cara. leitada, Eu não entendo, assim, são coisas tão naturais, são coisas que eu acho que não dava nem pra discutir, assim, sabe? Não é que ela pegou o peito e saiu fazendo o pirocóptero no meio do avião e cantando Is This the Rhythm of the Night, né? Não foi isso, ela tava lá dando peito pro filho dela, comendo, quer dizer, você quer o quê? Que todo mundo tem que esperar as pessoas e a olharem criança? e a criança... eu acho E tem uma saco. situação também, pessoas acostumadas, né, mães, que tem as mamadas que são programadas, que você, tá na hora da mamada, eu pego a fraldinha, eu vou cobrir, eu tô no shopping. Só que tem horas que o bebê está aos berros e que não você tem como saber, né? E você tem que simplesmente dar o peito ali, que é o que vai resolver. Muitas vezes, inclusive no avião, o pediatra fala, na subida e na descida, coloca no peito por causa Que do aí ele faz ouvidinho. a sucção e solta, igual com os soltar o mascachletes. Porque eu, até 6 meses, eu falei, é só no peito e nem chupeta. Eu não quero, porque a chupeta também faz a sucção. Então, o menino tá aos berros porque o ouvidinho tá doendo. Não, cadê a fralda que eu vou me cobrir? Não dá. Não, minha gente, Não, é a gente, natureza. Neném chorão pode ter, mas adulto chorão não dá, né? Engole o choro aí, você que tá assustou com o peitinho? Tá com medinho no peitinho? Pensa da paciência, em que vexame. Chega ao fim, você que nos assiste via youtube.com/Mulheres da Pan. Confira que toda semana tem mais. Quem não, por favor, entre lá, youtube.com/Mulheres da Pan. Se inscreva, assista, comente, enfim. E toda terça-feira às 8 da noite aqui na Rádio Jovem Pan. Mulheres da Pan, muito obrigada, meninas. Obrigada, Ângela Souza, Lara Nesteruk, Ana Paula Henkel, Renata Barreto. Eu sou a Lígia Mendes, boa noite e até semana que vem. Mulheres da Pan.